Matemática Kaana. Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de trigonometria com a nossa aula 2, trigonometria em um triângulo qualquer. Na aula passada, aprendemos sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Mas professora, e se esse triângulo não for retângulo? Como podemos descobrir as medidas do triângulo? A gente vai utilizar duas leis que pode ser utilizada para qualquer triângulo se não for retângulo. E a nossa primeira lei é a lei dos senos, que nos fala: os lados do triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E para utilizarmos essa lei, precisamos de pelo menos três informações: um lado e dois ângulos, dois lados e um ângulo, ou três lados. Como ficará a fórmula, então? A fórmula ficará o seguinte: é a razão entre o lado e o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o Azinho está para o seno do seu ângulo oposto, o Azão, assim como o Bzinho está para o seno do seu ângulo oposto, Bzão, assim como o Czinho está para o seno do seu ângulo oposto, Czão. E essas razões dão um total de 2R. E o que é 2R? De onde vem esse R? Esse R é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. O triângulo está inscrito na circunferência quando ele possui os três vértices sobre a circunferência. Então, a gente fala que ele está inscrito nessa circunferência. Então, temos que 2R, onde R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Agora, vamos para um exemplo. Determine o valor de x. Aqui é bem fácil aplicar a lei dos senos, porque a gente vai ter o seguinte: 6 está para o seno de 45, assim como x está para o seno de 60. E esses dois ângulos são ângulos que a gente conhece os valores do seno, então fica muito mais fácil. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aplicando aqui meio pelos extremos, vamos ter o seguinte. E aqui, efetuando essa divisão, 6 dividido para 2 é 3, então ficará 3 raiz de 3. Logo, a gente vai ter que x é 3 raiz de 3, passando o que está multiplicando, dividindo. Utilizando aqui a regra da divisão de fração, repete o primeiro pelo inverso da segunda. Vamos ter raiz de 3 sobre 3 vezes 2 raiz de 2, que aqui dá o total de 6 raiz de 3, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Racionalizando, vamos ter o seguinte: raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, repetindo 6. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá um total de 2, efetuando a divisão. Então, isso nos dará 3 raiz de 6. Então, x equivale a 3 raiz de 6. Então, vamos para a lei dos cossenos. A lei dos cossenos nos fala o seguinte: o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, é um pouco confuso, mas vamos analisar a fórmula para verificarmos melhor. Utilizando aqui essa primeira equação, o que é que a gente vai ter? A gente pega um dos lados, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu lado Azinho, elevo ele ao quadrado, que corresponde ao seguinte: é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, no caso B e C, aqui ó, B e C, menos duas vezes B e C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao meu lado Azinho. Então, aqui no caso, o cosseno de Azão. A mesma coisa acontece para os outros dois lados, se eu tomar aqui primeiro B ou primeiro C. E nessa fórmula, a gente utiliza normalmente um ângulo e dois lados para descobrir um terceiro lado, ou os três lados para descobrir um ângulo. E aqui é a nossa tabela trigonométrica, como a gente viu anteriormente. Normalmente eles dão esses valores em questões, só para relembrarmos, porque vamos utilizar no nosso exemplo. Aqui, nosso exemplo diz o seguinte: determine a medida do lado AC e a medida do ângulo com vértice em A, dada a figura a seguir. Vamos determinar o valor de AC, onde AC eu chamei de x aqui. Utilizando a lei dos cossenos, vamos utilizar aqui o x ao quadrado. Por quê? Porque a gente conhece o ângulo oposto a ele, que é o 50. Foi dado aqui na nossa figura. Então, x ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno de 50, que é oposto ao lado x. Utilizando a tabela trigonométrica para a gente descobrir o valor de 50, temos o seguinte: dei um zoom na nossa tabela para ficarmos mais fácil de visualizar. Então, a gente quer o cosseno do ângulo de 50, que é 0,643. Efetuando o 8 ao quadrado, 100 ao quadrado, dá 64 mais 100. Aqui, efetuando essa multiplicação, dá 160 e o cosseno é 0,643. Aqui, efetuando essa soma, dá 164. Efetuando essa multiplicação, dá 102,8464. Daí, essa subtração nos dará 61,1536. Então, extraindo a raiz desse número, a gente vai ter que x é aproximadamente
72,82. Então, o lado AC vale aproximadamente 72,82. Agora, já descobrimos o lado AC, a gente quer saber a medida do ângulo com vértice em A da figura. Podemos usar a lei dos cossenos novamente para encontrar essa medida. Lembra? A gente agora tem 3 lados, então a gente pode descobrir o ângulo. Pegamos aqui o 8, porque a gente quer saber esse ângulozinho A. Então, o lado 8 é o lado que está oposto ao ângulo A. Então, fica 8 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que no caso aqui seria o outro lado, mais 7,82 ao quadrado, menos 2 vezes os outros 2 lados aqui, vezes o cosseno de A, que é o que a gente quer descobrir aqui, né? Efetuando o 8 ao quadrado, teremos 64. Efetuando o 10 ao quadrado, 72,82 ao quadrado. Somando, vamos ter esse valor, 161,1524. Efetuando essa multiplicação, vamos ter 156, Arrumando essa equação, passando 156,4 vezes cosseno de A para o outro lado, vamos ter o seguinte, 161,1524 menos 64 nos retornará com o resultado de 97,1524. Agora, passando que estamos multiplicando e dividindo, teremos que cosseno de A é igual a 97,1524 dividido para 156,4, que nos dá um total de 0,621. Agora, vamos analisar a tabela. E analisando a tabela, claro que eu já fui direto no ângulo que queremos, que no caso aqui é 52, porque o seu cosseno é 0,616, que foi o mais próximo que encontramos. Então, nosso ângulozinho A é igual a 52 graus. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Tem uma lista de exercícios para a gente praticar lá no link da descrição. Sigam o canal e deixem o seu joinha. E até a próxima!